Como utilizar o texto no Canva? Quais são as opções? Como é que se utiliza? Quais são os efeitos? O que podemos fazer com vocês nessa aula? Olá, tudo bem? Eu sou Oliver Matos, especialista em marketing digital, e nessa aula nós vamos explorar os efeitos de texto do Canva. Aqui está o nosso lindo e maravilhoso, horrível post que nós fizemos na última aula, mas hoje nós vamos criar alguma coisa mais padronizada. Como nós fazemos isso? Utilizando os efeitos de cores e textos. Hoje nós vamos especificamente falar sobre textos, mas vamos ver alguns conceitos de cores também, daquilo que fica melhor. Bom, então eu vou começar aqui um slide aqui, você já está vendo algumas opções. Eu vou começar aqui um slide em branco. Para texto nós temos algumas opções. Nós temos aqui essas opções. Você vem aqui na letra T, então você tem título, subtítulo e um pouco menor, né? No caso seria para um corpo de texto, por exemplo, se você está escrevendo algum artigo, um blog, um documento A4, um relatório anual, você pode utilizar essas fontes. Algumas dicas sobre fontes: não use mais do que 3 fontes em um post para Facebook, por exemplo. 2 fica muito bom. Em casos raríssimos, use 3, mas nunca mais do que 3. Então, aqui nós temos algumas opções. Aqui você consegue alterar os tipos de fontes. Então, você pode procurar por aqui, colocar o nome da fonte que você deseja. E aqui, quando você clica, tem uma opção bem bacana que vale a pena você explorar. Você tem, pelo próprio Canva, ele já separa os tipos de fontes. Então, por exemplo, você tem vintage, retrô, caligrafia. Vamos supor que você vai fazer um convite para casamento, por exemplo. Você pode vir aqui e utilizar algumas letras de caligrafia, ou se você vai criar algo que você quer colocar uma letra, um título de caligrafia. Então, explore essas opções aqui. Letras corporativas, que são letras mais garrafais, mais clean, vamos dizer assim. Então vale a pena dar uma olhada nessas opções aqui e escolher a letra que mais te agrada, lembrando sempre de respeitar essa regra. Não use mais do que 2, não use mais do que 3, o ideal é que utilize 2 fontes, certo? Então nós vamos clicar aqui nesse subtítulo e ver algumas outras opções. Então aqui você pode modificar o tamanho da letra clicando aqui, você pode colocar diretamente o número aqui, diminuir, aumentar, enfim, aqui você consegue centralizar. Algumas letras têm a opção de negrito e itálico. Aqui uma coisa importante, você consegue trabalhar com espaçamento da letra. Então aqui eu coloquei em 2 linhas para a gente conseguir visualizar melhor. Então aqui eu centralizei. E aqui você consegue alterar o espaçamento entre letras, então eu consigo deixar bem próximo ou bem separado. Em alguns casos fica bem bacana isso, o efeito no design. E aqui, se você tem várias linhas, você consegue controlar a distância entre uma linha e outra, certo? E aqui os efeitos de letras. Então você tem aqui o efeito sombreado, como você está vendo, tem uma pequena sombra aqui. O efeito flutuante, dá a impressão que a letra ela está flutuando, né, no seu post. E aqui você consegue controlar a intensidade, tá? Então não sei se você consegue perceber, mas tem um pequeno efeito ali, como se a letra estivesse flutuando. Aqui desalinhado, né, a mesma coisa, você consegue controlar o efeito, a espessura, a distância, a direção. Então você consegue aí brincar um pouco com isso. O efeito neon, que muita gente gosta, também vale a pena trabalhar ele na questão das cores, né? Dependendo do fundo do slide, ele fica do post, ele fica muito bacana. E aqui o efeito de curva, né? Então você consegue criar aí um efeito curva nos seus textos, né? E a curva ela funciona para os 2 lados. Então eu tenho aqui curva negativa, positiva. Basta você brincar aqui ou nenhum, como nós deixamos agora. Bom, agora vamos para os nossos posts que nós fizemos aqui. Uma dica que eu quero deixar é sempre utilize
outros posts, principalmente no começo, como referência, tá? Então aqui eu coloquei no Google propaganda de hamburgueria. Então você vai ver vários exemplos e esses exemplos eles vão te dar uma inspiração de como você trabalhar não somente com textos, mas também com as cores. Então o que nós percebemos nas propagandas de hamburguerias? Um padrão de cores. Texto você consegue brincar com ele, aqui eles fizeram uma brincadeira com o texto e com a imagem, então você consegue identificar isso aqui. Então você tem um fundo amarelo, você tem cores para o marrom, para o vermelho, então vale sempre a pena utilizar como inspiração, e foi isso exatamente que eu fiz. Então o que eu fiz aqui? Vou começar um slide em branco. Então eu vim aqui em elementos, coloquei, você pode colocar fundo, vamos ver se em português vai, fundo amarelo. Sim, ele já trouxe aqui. Peguei esse fundo, clica com o botão direito nele, definir como plano de fundo. Então aqui eu já tenho. Aqui essas imagens, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas opções de PNG. Mas se você digitar no Google PNG e o nome daquilo que você está procurando, PNG hambúrguer, PNG Coca-Cola, PNG, ele já vai te trazer essa opção. Então aqui, como que eu importo o PNG? Eu venho aqui fazer o upload, vou lá onde a minha imagem está, peguei essa imagem aqui da pizza, ele vai carregar aqui dentro, vou colocar a imagem da pizza. Uma dica, procure sempre trabalhar com objetos com sombra, ele dá esse efeito muito bacana de profundidade, parece que a pizza está flutuando. Aqui nós vamos em editar a imagem e aí você consegue fazer alguns ajustes. Esses ajustes não tem jeito, ele é no olho, né? Então o que você procura? Aqui o tomate com muito vermelho. Vai trabalhando com algumas opções aqui, ó, opção desfoque, olha que bacana, se você quiser. Então aqui eu vou duplicar essa imagem para verificar como fica. Para duplicar eu tenho duas opções, você pode clicar na imagem, fazer Ctrl C, Ctrl V, ou você pode clicar na imagem, apertar o Alt e aí a hora que você arrasta com o mouse já duplica automaticamente. Então eu venho aqui em editar a imagem, ajustar e aí eu vou no desfoque. E aqui eu vou trabalhar na transparência. Vamos ver se dá um efeito bom, se vai ficar meio estranho, né? Aqui eu clico com o direito, eu envio para trás. Até que, né? Meio que interessante, parece que a pizza está caindo. Mas enfim, aqui é muito simples, então eu só peguei um texto, coloquei ele como neon. Então aqui em efeitos, você vai trabalhar o neon. Esse aqui, sabor, é esta opção. Então você consegue aqui trabalhar com a direção. E aqui você consegue escolher a cor e a distância. Então, tá vendo? Aqui, ó, vamos colocar... E aí você vai trabalhando, claro que tem que ficar com um visual clean, né? Algo que não seja muito, por exemplo, aqui eu já achei que ficou meio estranho. Então eu vou diminuir a distância, deixar mais próximo da letra. E aí você tem um efeito mais harmônico, mais agradável ao olho. Aqui eu posso utilizar essa mesma garrafa de Coca-Cola para criar o meu design, copia e cola. Você controla a espessura da letra. E aí você pode usar o recurso do Alt com o mouse e arrastar. Então novamente e arrasta. Então aqui eu venho, controlo a transparência, coloco para trás, eu deixo sem efeito nenhum. Enfim, você vai brincando com as possibilidades. Esse aqui é o efeito de texto vazado. Então vamos lá, vou criar aqui juntamente com você. Eu já fiz o upload aqui da minha garota propaganda, que está aqui. Basta digitar no Google, garota, fitness. Aqui eu posso pegar um fundo, por exemplo, posso colocar como... Então, sim, aqui eu tenho algumas opções. As imagens Pro, vamos ver se tem alguma imagem aqui. Essa imagem é gratuita. Então vem aqui, clico com o direito, defino com o plano de fundo. Aqui você pode ver que a imagem ela está bem nítida, não é o que eu quero deixar como efeito, porque a minha ideia é ter um destaque maior para a moça que está na frente. Então eu venho aqui em editar imagem, você vem aqui em ajustar, clica ver tudo,
E aqui você pode trabalhar com o desfoque. Tá vendo? Quanto mais eu desfoco o fundo, mais eu tenho ela como primeiro plano. E aqui você pode trabalhar também um pouco da questão da edição da imagem. Mais uma vez, isso é no olho. Com o tempo você vai pegando a prática, então aumenta um pouco de contraste, aumenta um pouquinho na saturação e já me dá um efeito legal. Então vou lá novamente em texto, vou pegar um título, vou escrever a palavra que eu quero, amplio essa imagem e aqui você vai, depois de ter acertado o tamanho da primeira letra, você vai duplicar essa informação. E aí, essa letra aqui, nós vamos fazer o efeito vazado. E aí você escolhe o tamanho, a espessura. E aí pronto, é só mandar esse aqui para trás, esse aqui fica na frente. E você tem esse mesmo efeito. E aí você pode trabalhar com as cores. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse azul do top dela. Se eu vir aqui e colocar a palavra azul, ele vai me dar cores que combinam. Então, acho que esse azul aqui combina com esse rosa. E aqui nós temos uma opção interessante para você fazer esse efeito vazado. Então, eu tenho esse frame aqui. Então, posso deixar ele assim. E aí você vai trabalhar com outra imagem, só que recortada. Então, essa aqui eu vou jogar para trás. Fazer uma cópia dela. Repare que quando você copia tem o mesmo tamanho. E aí aqui basta diminuir um pouco, eu vou eliminar. E aí eu tenho aqui essa aparência de que ela está dentro de um frame, dentro de um quadro aqui. Então esse é o efeito vazado. Uma outra opção que você tem dentro do Canva com relação a letras é você trabalhar com essas letras que você consegue colocar uma imagem dentro. Então eu vou criar aqui. E aí você vai buscar aqui em elementos, letterframe A. Perfeito. Uma outra dica importante, quando você quiser descobrir o nome da imagem, basta clicar aqui nesses 3 pontinhos e ele já vai trazer. Então quando você coloca letterframe e o nome da letra, você já tem. Então aqui eu seleciono todos, trabalho com tamanho. Coisas importantes dessa opção, você consegue colocar tanto imagem, uma fotografia sua, ou você consegue colocar vídeo também, né? Então, vamos primeiro com a imagem. Então, por exemplo, vou pegar esse fundo aqui. Então, eu consigo fazer esse efeito. Para desselecionar a foto, basta clicar na letra e deletar. E aqui eu vou deixar essa imagem de fundo. Bom, primeiro eu vou ajustar as letras aqui. E aí para colocar a mesma foto nas letras, basta você copiar e colar a quantidade de vezes. Então no caso aqui eu coloquei 3 vezes. E aí você consegue fazer o ajuste. Importante, se você vê e falar, não tá bacana, você clica 2 vezes, você consegue arrastar a foto e aí você acaba conseguindo o efeito que você deseja. E aí você consegue trabalhar dessa forma com uma mesma imagem. E aí vai depender do tamanho da foto, vai depender da disposição, vai depender de várias coisas, mas essa é uma das formas que você consegue trabalhar. Aqui, o que nós fizemos foi colocar um vídeo. Então, essa aqui, da mesma forma que você consegue colocar a foto, tá vendo? Tem um efeito aqui. Então você vem aqui em vídeo e você consegue escolher um vídeo. Então tem esse aqui que foi utilizado. Então ele tem esse efeito abstrato, né? O que facilita para você colocar nas letras. Então quando você baixa, você vai ter um efeito. E aqui as letras, além do vídeo, também estão com um efeito de animar. Então tem uma animação nas letras e aí basta você baixar. Enquanto baixa, nós vamos para esse efeito aqui, que é o efeito torto. Não sei qual é o efeito. Então, clicar aqui, vamos reproduzir.
É muito simples, basta você vir aqui em texto, você pode escolher o título, faça um texto, e aí você duplica, muito legal. Basta clicar no texto, vem aqui em efeitos, vai clicar em curvar em um texto. No outro texto você também vai fazer a mesma coisa, só que a diferença é que aqui ó, tá com, vamos dizer 90 positivo, então eu venho para o 89 positivo, vamos para o 89 negativo. Tá feito. Então aqui eu já tenho o texto e aí você consegue, selecionando os dois, fazer esse movimento e trabalhar com o tamanho. E a última opção de texto que nós temos é fazer um texto alinhado. Isso aqui dá um efeito bem bacana quando você está criando um cartaz. Então você tem uma foto aqui e aqui você faz esse alinhamento. O único segredo de fazer esse alinhamento é ter 3 textos, 3 caixas diferentes, né? Então, a partir do momento que você tem uma caixa diferente, você consegue manipular o tamanho dela aqui e aí você consegue colocar a informação e deixar essa informação da forma como você deseja. E agora vamos ver como ficou o nosso texto animado. E é isso aí, você tem esse efeito aqui. Caso você tenha alguma dúvida, se esse vídeo te serviu, te ajudou para alguma coisa, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro das dicas de marketing digital. É isso aí, até mais!